Você sabia que no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 2010, um homem desembarcou com um passaporte de um país que nunca existiu e foi levado pelos agentes sem explicação? O documento trazia carimbos com selos envelhecidos, datas que pareciam de outra era e um brasão que nenhum atlas reconhecia. Testemunhas afirmaram que ele falou apenas uma palavra naquela língua desconhecida antes de ser conduzido para uma sala fechada. Registros internos posteriormente vazados mostraram lacunas, anotações riscadas e uma reticência das autoridades em explicar o que ocorreu naquela madrugada. Segundo relatos dos funcionários que trabalhavam no turno da noite, a madrugada estava pesada, úmida, com cheiro de combustível e café velho. As luzes fluorescentes do terminal lançavam um brilho frio sobre o piso encerado, e o som constante das esteiras e dos carrinhos misturava-se a um zumbido baixo, quase como um sussurro metálico vindo das paredes. Ana Martins tinha 39 anos e trabalhava na seção de imigração havia 15. Seu uniforme cheirava a amaciante e cansaço. Ao lado dela, o inspetor Roberto Alves, 52 anos, as mãos marcadas pelas décadas de serviço, controlava a fila com a expressão de quem já vira de tudo. Eles atenderam o voo vindo de Lisboa, um voo comum naquela noite de chuva fina que insistia em bater nas janelas do aeroporto. O homem desceu tranquilo. Não tinha pressa, não carregava nada além de uma mala pequena, o tecido esfregado e liso pelas mãos. Era difícil precisar a idade dele, parecia jovem pelos ombros, mas um sulco fundo atravessava a testa como se os anos tivessem sido comprimidos. Seus olhos, no breve contato com Ana, pareciam refletir a luz sem a mínima cintilação, como se olhasse através das coisas. Quando estendeu o passaporte, Ana sentiu um arrepio frio subir pela nuca, um frio que não vinha do ar-condicionado, e notou o cheiro estranho que emanava do documento, uma mistura de papel molhado e algo indefinível, como mar e ferro. Ela passou o passaporte pelo scanner. O visor mostrou uma foto impressa de forma antiga, com os contornos borrados e um carimbo com letras que não correspondiam a nenhum idioma conhecido. Ana falou com calma, quase ensaiando uma pergunta rotineira. "De onde o senhor vem?" Ele respondeu numa palavra curta, que soou como se fosse carregada de vento e distância. "Seran." Roberto arqueou a sobrancelha. "Que país é esse?" O homem repetiu a palavra, olhando para o teto, com a voz sem emoção. "Seran." Um outro agente mais jovem comentou em tom de brincadeira para aliviar a tensão. "Nunca ouvi falar." O homem sorriu, e o sorriso foi um espaço vazio que gelou os gestos ao redor. O primeiro sinal de que algo estava fora do lugar foi explicado à medida que a noite avançava. O código do passaporte não batia com os sistemas e o selo do brasão tinha um lacre que parecia impresso à mão. Ana e Roberto tentaram racionalizar. "Fraude", pensou Roberto. "Identidade falsa", disse o agente ao telefone com a central. Mas a câmera do portão registrou uma anomalia que não cabia em fraude. Havia uma interrupção no arquivo de vídeo, um quadro em branco de 35 segundos que, segundo a equipe técnica, desapareceu do servidor sem justificativa. Ruído no servidor, disseram. Horas se passaram e os arquivos não voltaram. Enquanto esperavam o técnico, outras pequenas coisas começaram a ocorrer. O homem falou palavras que nenhum dos presentes reconheceu, e sempre que pronunciava o nome do seu suposto país, um ruído baixo parecia reverberar pelo chão, um som que não vinha do amplificador nem do ar, mas que o corpo sentia como um pressionar no peito, uma náusea súbita. Um guarda perguntou, sem saber se era certo ou não, "O senhor tem onde ficar?" Ele respondeu com outra palavra que soou como coordenada. 32 graus ao sul, 127 graus a leste. Ana anotou por instinto e sentiu um estranhamento físico, um formigamento nas pontas dos dedos, como se tocasse metal frio. A sala cheirou a ozônio por um segundo, e todos se calaram. Houve um momento de falso alívio quando o homem aceitou ir voluntariamente para a sala de inspeção secundária. "Ele coopera", disse Roberto, e por um instante as faces relaxaram, mas os sinais escalaram. No corredor que levava à sala, câmeras captaram algo que não constava nas plantas do aeroporto. Uma porta que não existia nos mapas abriu por dentro e revelou um espaço estreito com paredes de concreto úmido, cheio de marcas horizontais como se algo tivesse sido arrastado ali por muito tempo. Quando 3 agentes entraram, a porta se fechou sozinha atrás deles. Um deles ligou o rádio. "Estamos dentro", porta fechou sozinha. A resposta do outro lado veio trocada, como se viesse de longe. "Permaneçam onde estão." O rádio estalou, e a voz que respondeu não era nenhuma conhecida da polícia. Tinha um timbre arrastado e uma cadência que fazia as letras se dissolverem. O clima mudou de preocupação para urgência. Do corredor, um som começou a subir, uma vibração grave que lembrava sino submerso. Os agentes puxaram suas lanternas e iluminaram a mala do homem no chão.
A mala estava vazia, exceto por um pequeno envelope com o brasão de Seran. Dentro, um papel fino com a textura de animal e uma escrita curva que parecia uma mistura de mapas e ritos. Um dos agentes tentou tocar o papel e sua mão recozinhou antes de encostar. Depois ficou pálida e ele murmurou que sentia a temperatura cair. Ele estava frio como um cadáver, disse em voz baixa. O ar dentro da sala tornou-se denso, úmido, a respiração travou para alguns, uma tontura percorreu a espinha e um dos guardas saiu tossindo. O terceiro sinal foi impossível de negar. Quando fecharam a porta, perceberam que a pessoa que haviam escoltado tinha desaparecido. Não havia nenhuma entrada de saída registrada, nenhuma filmagem que mostrasse a movimentação do indivíduo, e as entrevistas posteriores com os funcionários que declararam ter o conduzido não conseguiam ser alinhadas. Cada um lembrava uma parte diferente do trajeto, como se memórias estivessem sendo recortadas. Um agente garantiu que o viu atravessar a sala com passos calmos, outro jurou que a mala estava fechada, e quando a abriram de novo encontraram a fina camada de areia molhada, como se tivesse vindo de uma praia distante, e um cheiro agudo de sal e limpeza que fazia os olhos lacrimejarem. O pico de horror ocorreu quando um vídeo vazado mostrou o que as câmeras captaram por instantes antes do apagão. Na tela tremida, o corredor se estendia na penumbra, e a figura do homem caminhava em direção à lente. Ele parecia se diluir como tinta na água. Onde deveria haver contornos, havia uma superfície que absorvia luz. Ao chegar à câmera, sua face se tornou um vazio, e naquele vazio algo se abriu, não como uma boca, mas como uma escuridão que respirava. O som gravado naquele segundo produziu uma vibração física que fez todos os que assistiram sentir um aperto no peito. Alguns desmaiaram ao ver. Quando o vídeo terminou, o arquivo cortou. As consequências foram tangíveis. Um guarda que acompanhara o caso teve sonhos vívidos e perdeu cabelo em tufos nas semanas seguintes. Outro passou a murmurar em voz baixa o nome do país que não constava em lugar nenhum. A Polícia Federal registrou um boletim lacônico, depois alterado, com a palavra indivíduo não identificado. O aeroporto trancou uma das alas por dias, alegando problemas estruturais, e documentos oficiais foram entregues com trechos em branco. 3 dias depois, um envelope endereçado a um jornalista apareceu nas escadarias externas, com o passaporte dentro. A fotografia havia sido rasurada, e no lugar do rosto havia apenas um mapa desenhado à mão, com linhas que convergiam para um ponto no meio do oceano, sem ilhas, sem nada que pudesse ser nomeado. A investigação oficial terminou com hipóteses fragmentadas e uma nota pública neutra. A maioria dos registros foi classificada, e quem buscou explicações recebeu respostas avessas ou repetidas confidencialmente com pedidos para não publicar. Ainda assim, restou uma evidência que nunca desapareceu. Uma fotografia circulou em fóruns e grupos de investigadores independentes. Nela, o homem olha para a câmera com uma expressão impossível, e o que parecia um reflexo em seus olhos mostrou não as luzes do terminal, mas uma paisagem que ninguém do aeroporto reconheceu: dunas negras sob um céu verde, um farol sem luz ao fundo e uma linha de pessoas em silêncio de frente para o mar. Quem recebeu aquela imagem jurou sentir, por um segundo, o cheiro de maresia e ozônio, o frio cortante de pedras molhadas e a sensação de algo deslizando por baixo do osso, um arrepio que vinha de dentro do corpo. As testemunhas mudaram de tom ao longo dos meses. Algumas negaram ter visto o homem, outras afirmaram que a noite tinha sido ordinária, que aquela era apenas mais uma história que crescera nos corredores. Havia contradições, datas deslocadas, relatórios cortados, memórias que não se alinhavam, mas um detalhe persistiu, pequeno e perturbador. No passaporte, em tinta que parecia ter sangrado da fibra do papel, estava impresso o lema do suposto país, 3 palavras em uma língua sem alfabeto reconhecido, e abaixo, em letras latinas, uma frase que ninguém soube traduzir, mas que, segundo quem a leu, parecia menos uma frase e mais um convite. Quando a história se espalhou para além dos fóruns e alcançou publicações menos oficiais, apareceram testemunhos de outros aeroportos, de capitães de navio e de pescadores que, em noites de neblina, escutaram vozes sussurrando nomes de portos que não existiam. Um antigo mapa militar foi reexaminado e nele, em uma mancha de tinta, alguém riscara a palavra Seran com um X. A pergunta que ficou, repetida em corredores e em conversas baixas, foi simples e cortante. Se aquele homem dizia vir de um lugar que não consta em nenhum arquivo, o que significa quando alguém afirma um lugar que não existe? No fim, o que restou foram pedaços. Um passaporte que cheirava a mar, um vídeo com um segundo que alterava o sono das pessoas, anotações riscadas em relatórios e o rumor de que um protocolo interno havia sido acionado, depois enterrado. As autoridades deram explicações parciais,
A imprensa encontrou vazamentos, arquivos desapareceram, e o leitor, o ouvinte, você, fica com a imagem do corrimão frio do aeroporto, do brilho das luzes no piso e do rosto sem rosto naquela fotografia que circula entre curiosos e assombrados. E se algum dia você encontrar um passaporte com carimbo de um país que nunca existiu, não o mostre.